Conversa de classe com Maíra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um Conversa de Classe. E hoje a gente vai falar aqui, de um tema que ele é essencial para a vida, né? E eu estava pensando aqui, não é só para a vida do educador e da educadora, é para a vida mesmo como um todo, né? É um tema que fala da integralidade do ser humano. E para falar desse tema, psicologia positiva e inteligência emocional, eu vou receber uma mulher, gente, que eu admiro demais. Assim, eu acho que eu conheço ela há uns 5 anos, né? A gente já teve juntas em trabalhos e hoje ela sempre me convida para trabalhos que ela realiza e eu sou muito grata pela confiança que ela deposita em mim. E fiquei muito feliz, gente, quando ela aceitou vir fazer a entrevista aqui no Conversa de Classe. A gente vai receber Glaucia Yoshida, ela é doutora em Ciências da Educação, mestre em Educação Escolar Brasileira, especialista em Psicologia Positiva e Inteligência Emocional. E uma grande estudiosa, uma grande professora, uma profissional incrível aí dentro do mundo das relações e dentro do mundo da educação. E eu já combinei com ela que a gente vai começar começando, né? Vou mandar aqui a primeira pergunta para ela. Glaucia, nós sabemos que as emoções influenciam diretamente a forma como a gente aprende e a forma também como a gente ensina. Eu queria saber como a inteligência emocional pode ajudar professores e professoras a se relacionarem melhor com seus alunos e enfrentarem aí os desafios da sala de aula. Glaucia Yoshida, com muita honra, bem-vinda ao Conversa de Classe. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, pela parceria, como você disse, há anos a gente vem trabalhando juntas, e isso também revela a sua confiança no meu trabalho, em tudo que a gente tem feito no mundo da educação, em promover pessoas, né, para se comportarem adequadamente, melhor consigo mesmo e com os outros, no ambiente de classe. Bom, falar de inteligência emocional e psicologia positiva, eu diria que é, na verdade, um presente, já que eu tenho investido meu tempo, minha vida, em trabalhar com esses elementos no desenvolvimento de pessoas, não só em sala de aula, mas também nas empresas e em vários outros espaços educativos. Porque apesar da gente estar falando de classe aqui, né, Maíra, aprender é uma atividade, é uma ação que acontece em todos os nossos momentos, né? Todos os espaços, na verdade, se tornam educativos. E o que acontece diante dessa pergunta que você está me falando, né? É como fazer para que os ambientes eles possam ser mais, digamos, prazerosos e produtivos. Hoje nós estamos vivendo, né, um espaço, né, espaços, na verdade, gerais de adoecimento. O que significa isso? Pessoas estressadas, pessoas desconfortáveis, se sentindo inadequadas. E onde passa tudo isso? Na mente. Como é que a pessoa se vê, como é que a pessoa se comporta, reage aos estímulos. Falar de emoções é entender que os estímulos externos, eles provocam em nós reações. Emoção, a gente tem que entender organicamente. Há uma confusão, né, etimológica, digamos assim, entre emoção e sentimento. A emoção ela é completamente orgânica. Os neurocientistas falam isso, os médicos. Então, a gente precisa entender o que uma situação externa provocou em mim. Agora, como eu vou me comportar, aí sim, vai depender do meu autoconhecimento e da maneira como eu, de forma madura, reajo. E a gente está falando aqui, né, de um espaço extremamente importante, que é o espaço da educação. Imagine você, Maíra, se o professor não está bem, tá? A gente vê lá na aeronave, né? Em caso de despressurização, máscaras, né, cairão, e você primeiro vai colocar a máscara em si, para depois ajudar os outros. A sala de aula é essa aeronave. Se eu, como professor, não estiver bem, como é que eu vou cuidar do outro?
Então, eu penso que a nossa reflexão aqui, ela tem que partir dessa compreensão, que o professor ele precisa cuidar de si mesmo, entender como é que ele está, fazer escolhas, e sala de aula não é um ringue. Eu já tive momentos em formações de professores que eu usava essa metáfora, né? Sala de aula ou jaula de aula, em que professores confrontam seus estudantes e são confrontados, é claro, mas quem que tem que estar bem? É quem está no comando, como piloto da aeronave. Então, eu penso que a nossa reflexão aqui vai ser em torno disso, entender como eu, professor, posso ser uma pessoa emocionalmente saudável para conduzir a minha aeronave. E Glaucia, eu estava pensando aqui o seguinte, né? Você está trazendo clareza aí sobre alguns conceitos, como você trouxe a questão da emoção e a questão dos sentimentos, e muitas vezes os professores e as professoras não têm clareza do significado desses termos, né? Por exemplo, tem gente que acha que psicologia positiva é só pensar positivo e ignorar os problemas e não tem nada a ver com isso, né? Eu queria te perguntar como que essa abordagem funciona na educação, né? Qual é a contribuição que ela traz para a educação e quais as estratégias concretas que a gente pode trazer para o dia a dia da sala de aula? Bom, excelente. Em primeiro lugar, você colocou muito bem aí, psicologia positiva não é um comportamento, uma ação em que eu vou ficar mentalizando algo bom, não é isso. Em primeiro lugar, psicologia é uma ciência, é a ciência do bem-estar. Então, se nós estamos falando de gente, pessoas, isso aqui não é só para a sala de aula, é qualquer espaço. Eu gosto muito de trazer uma reflexão aqui de uma cientista, a Sonja Lyubomirsky. Ela é uma estudiosa, né, que trouxe aí esse entendimento. O que é isso? 50% do nosso bem-estar, da nossa felicidade, ela é genética. Se a pessoa tem pessoas com dificuldade de bem-estar, sei lá, alguém na família ou pessoas da família que são, vamos usar uma expressão aqui bem coloquial, ranzinza, mal-humorada, antipática, é bem provável que esse gene está acompanhando essa pessoa, mas não significa que ela vai ter esse mesmo comportamento. Então, 50% do meu bem-estar, da minha felicidade, e a Sonja chama isso de felicidade, né, bem-estar subjetivo, depende da natureza biológica. Porém, 10% da felicidade depende de circunstâncias. Sei lá, comprei um carro zero, saí na rua, alguém deu um totozinho no meu carro, fiquei triste. Mas isso é circunstancial, vai passar. Manda arrumar o carro tem seguro, né? Até o luto é circunstancial. O luto, ele tem que ser vivido, mas ele permanecer no luto já é algo patológico, tem que cuidar. Agora, olha que legal que a psicologia positiva fala para a gente, que nós, educadores, temos que ter clareza disso. 40% do meu bem-estar é intencional. Eu tenho que colocar isso em prática para mim e para quem está ao meu redor. Então, a escola tem que ser um ambiente prazeroso. Isso como é que eu faço? Tem alunos, eu já lecionei, sexta-feira à noite. Imagina, o aluno vai sofrendo aula. Ai, meu Deus, eu tenho aula sexta-feira à noite. Mas quando ele lembra, nossa, é a aula da Gláucia, nossa, é a aula de metodologia científica, eu odeio, mas a aula da Gláucia, eu trago elementos prazerosos para a minha aula. Eu crio um ambiente saudável. Eu vou receber alguém na minha casa. Né? Para começar, hoje as pessoas não querem nem receber visita, mas de repente, se eu for uma pessoa hospitaleira, educada, gentil, é prazeroso receber alguém. As pessoas vão gostar de vir na minha casa. Então, a escola tem que ser esse ambiente hospitaleiro, os professores precisam trazer esse prazer, e aí volto na nossa primeira fala. Como eu vou transformar esse ambiente prazeroso? Primeiramente para mim. Tem professor que vai sofrendo aula. Se ele está sofrendo aula, ele tem que rever a sua profissão ou o seu bem-estar do ponto de vista patológico. Estou bem? O que eu tenho que fazer? Quem que eu vou procurar? É um terapeuta, um psicólogo? O que é?
Eu tenho que me colocar, as relações de trabalho. Hoje que adoece, os professores não são nem a sala de aula em si, mas as relações de trabalho. Glaucia, bem colocado, né? E quando você fala um pouquinho desse assunto, né? Eu sempre falo para as pessoas que vêm aqui no programa que o nosso público é em grande parte de docentes, mas tem muita gente também que ainda está na graduação que assiste o Conversa de Classe. Então, acho que é uma dica importante, né? Você está lá na graduação, está se conhecendo, vai também se fazendo essas perguntas, né? Até estava lembrando aqui uma fala que é constante dos professores, é essa questão da rotina da escola, que é uma rotina desafiadora e muitas vezes os professores e as professoras negligenciam o próprio bem-estar, né? Eu queria saber se você tem dicas de como que os educadores podem lidar melhor com a inteligência emocional e também lidar melhor com o estresse para manter essa paixão pela sala de aula, assim, aqueles que realmente querem ficar na escola. Bom, primeiramente, como eu estou falando aqui para professores e talvez estudantes, né, de docência, nós temos que entender que a inteligência emocional, ela é desenvolvida, você não nasce com ela. O neném, quando nasce, ele vai chorar, e vai gritar, e vai espernear, porque ele quer a mamadeira ou o peito da mãe. À medida que nós vamos crescendo, vamos nos desenvolvendo, vamos nos conhecendo, nós podemos sim desenvolver as nossas habilidades de inteligência emocional. E a primeira habilidade é essa: me autoconhecer. Quem sou eu? O que eu gosto? Onde que eu estou? Onde eu quero chegar? Se eu não sei quem eu sou, como é que eu vou conduzir outras pessoas? Então, de novo, eu volto à responsabilidade para o professor em se autoconhecer. Quem está aí fazendo uma carreira, porque a docência é uma carreira, começando essa carreira, eu quero parabenizar, porque é uma escolha assertiva, é uma profissão maravilhosa, em que nós aprendemos juntos com os nossos estudantes. Então, comece a se autoconhecer. Essa é a primeira habilidade. Segunda habilidade, que muita gente fala inadequadamente, eu vou me controlar. Gente, emoção a gente não controla. Seu coração disparou, ele está disparado sim, só que você não precisa desmaiar na frente dos seus alunos. Ei, eu estou nervoso, eu estou nervosa, essa criança me insultou, mas eu sou professor dela. O que será que ela tem? O grito é para mim ou o grito é algo que ela está vivendo? Eu respiro, eu me conecto comigo mesmo. O que eu estou fazendo aqui? Eu preciso ajudar esse aluno. Então, eu volto, né, ao equilíbrio do meu coração disparado, mas eu fiquei com raiva. Que tá de bater nesse menino, mas não vou bater nele, porque eu sou professor dele. Quem tem que fazer alguma coisa é o pai ou a mãe dele lá na casa dele, né? Aí vem a terceira habilidade da inteligência emocional, que é a motivação. Gente, a motivação, ela é intrínseca, não adianta ser extrínseca. Então, por isso que muitos professores culpam o sistema educacional. Ah, minha aula não é boa, eu não estou legal, porque o meu salário, porque a minha escola, porque o meu diretor, meu coordenador, minha disciplina. Para com isso. Olha para dentro de você. Por que você escolheu ser professor? A sua motivação, a sua automotivação é que vai te fazer levantar talvez 5 horas da manhã, é que vai te fazer você preparar uma aula. Crie situações para que o seu cérebro entenda que aquilo é prazeroso primeiro para você. Ah, enjoei da minha aula. Muda a aula, muda o método, muda a estratégia. Então, eu primeiro tenho que estar automotivado para quê? Meu aluno vai perceber. Nossa, minha professora está tão empolgada hoje, mesmo que ele está entrando com muito conteúdo ou muita atividade. Eu já tive muitos memes, lá vem a Glaucia pedindo mais textos. Não, você tem que estar afim. Aí vem a quarta habilidade de inteligência emocional, que é saber conhecer a emoção do outro. Se você já se autoconhece, você tem que começar a conhecer a emoção do outro. Ele gritou, foi com você? O que ele tem? Gente, aluna, a gente vai começando a perceber do jeito que fala o bom dia.
no olhar, no jeito que entrega uma tarefa. Então, comece a conhecer isso, não vale só para aluno, não. Comece a perceber seus filhos, seu marido, as pessoas que estão ao seu redor, e aí vai começar a ver conexão. E aí vem a quinta habilidade de inteligência emocional, que eu amo, é a sua capacidade de se relacionar com o outro. Você vai ficar uma pessoa agradável, todo mundo vai querer estar ao seu redor, você vai ser contratado, você vai ter os melhores empregos. E isso é a nossa capacidade de nos relacionar, que é o que está acontecendo hoje, esse ambiente virtual, né, Maíra? Você está em São Paulo, eu em Goiás, então as pessoas querem ficar aqui só na telinha. Não, gente, nós precisamos nos conectar genuinamente. Eu posso ter uma aula online, mas eu quero me conectar com essa pessoa? Ela é importante para mim de verdade? É a mesma coisa, é ser humano. Que lindo, Glaucia. Acho que é a chave, né? De fato, a questão não está onde você concretiza essa relação, mas acho que principalmente nessa disponibilidade para se conectar com outras pessoas, né? E a gente está partindo aqui para o finalzinho, né, da entrevista, e eu queria fechar assim com uma pergunta até provocadora mesmo, né? Mas a gente fala muito de aprendizagem, a gente fala muito de currículo, de metodologia, né? Mas eu acho que só hoje, 2025, que a gente está olhando mesmo para esse ambiente emocional seguro, para todo mundo, para aluno, para professor, para família, para todo mundo que está na escola. Eu queria saber o que as escolas podem fazer na prática para garantir esse cuidado com esse ambiente. Olha, eu penso que cada escola tem a sua particularidade, tem seu estilo, tem sua história. Nós não podemos negar a história, e nem tem como implantar métodos que não fazem parte da história. Primeiro é ter esse cuidado com o corpo, né, docente. Isso vai ser uma estratégia, inclusive, por parte, né, dos mantenedores, dos donos de escolas, diretores, e traçar uma estratégia juntos. O que é confortável para nós e para vocês? Nós estamos jogando no mesmo time. Quem está realmente em jogo não é o sucesso, né? Hoje nós vemos muitas escolas colocar a foto do aluno, porque o menino foi bem e tal, faz uma promoção em cima disso, mas e os bastidores? Até que ponto esse sujeito realmente está bem? O que ele, como é que ele foi forjado? Porque nós somos forjados. Então, eu penso que cada escola tem que sentar, criar estratégias específicas, não é aquilo que está no livro, no curso de pós-graduação. Eu sou coordenadora de pós-graduação e, às vezes, nossos alunos saem mesmo empolgados, né? Depois do domingo, o que é que eu vou implantar? Nós temos que pensar na cultura organizacional, na história, talvez estratégias super simples, sei lá, um café da manhã com os professores, para bater papo, ou ter uma sala de convivência que ele vai poder relaxar, e para os alunos também. Então, eu penso, como eu disse no início, vamos cuidar dos nossos professores, fazer com que eles tragam de volta o amor pela docência, o amor pela sala de aula. Eu acredito muito nisso, no amor, tá? Minha tese de doutorado foi sobre isso, a afetividade como estratégia de ensinagem. Quando há amor, tudo se resolve. Né? Se você tiver lá com um problema com o seu professor, se você é um coordenador, um diretor, ame ele. Se você está com um problema com o seu estudante, está dando trabalho, ame esse estudante. Então, isso, quando a gente está fazendo algo amorosamente, e o amor não é piegas aqui, tá? Não se trata de algo que vem só lá nos poemas, né? É algo prático. Como é que eu demonstro amor? É quando eu sou capaz de puxar a cadeira para o aluno sentar quando ele queria me esbofetear. Senta aqui, vamos conversar? Então, rever as posturas, né? Isso tem que ser feito coletivamente. Não adianta vir estratégias de cima se o quadro docente é o que ele acredita, é o que ele dá conta, né, de implementar. Gláucia, muito obrigada pela entrevista maravilhosa, pela generosidade, por esse amor que você põe em cada fala.
que você faz. Eu também acredito muito que o afeto, ele vai permear essas relações, seja o afeto, né, nesse sentido de carinho, e também o afeto que provoca, né, o afeto que a gente também tira um outro do lugar do conforto ali, para a gente provocar reflexão, né. Eu quero te agradecer e quero saber se você quer deixar uma mensagem de finalização aqui para o pessoal. Eu quero deixar sim, eu quero deixar esse estímulo. Eu sou uma apaixonada, né, pela docência, pelas minhas mãos nesse Brasilzão. Já passaram muito mais de 5.000 professores em capacitações formalizadas, né, que tem certificação, porque em palestra você perde aí o controle disso. Eu quero deixar essa mensagem que vale a pena ser professor, vale a pena investir em pessoas, a educação é que nós vamos ver a transformação da sociedade, é na educação que está o nosso futuro, de verdade. Então, assim, nós estamos vivendo aí um apagão, né, da docência. Daqui a pouco, gente, não se preocupem, vai haver uma revolução na educação. Escute o que eu estou falando, 2025, os professores que mudaram de profissão, de carreira, vão ter que voltar, vão ter que ir para as salas de aula, o governo vai ter que investir e a carreira da docência vai ser valorizada. E quando eu falo valorizada, é remuneração mesmo, porque não tem como a gente fazer educação se não tiver professores. E nós estamos colhendo os frutos da década de 90, que nós não formamos professores na proporção que nós precisamos hoje. Então, eu formei minhas filhas, mas estou preocupada quem vai formar os meus netos. Então, eu quero te fazer esse apelo. Invista na sua formação, na sua capacitação e ame a educação, porque amando a educação, você está amando a sociedade e o nosso povo, um povo saudável, né? Exatamente, que mensagem poderosa, né, de amor, né, e gente, a Glaucia põe amor mesmo em tudo que ela faz. Glaucia, mais uma vez, muito obrigada, né, e pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais. Obrigada.